Abramos nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 13 a 18. Tiago 3, de 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Agora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago conecta o assunto do versículo 13 com o assunto que iniciou o capítulo 3. No primeiro versículo, nos primeiros versículos, ele fala que dentre os irmãos, muitos não buscassem ser mestres, então ele trata dos perigos da língua, o que está diretamente associado à função de mestre. Aqui ele retoma o assunto, falando não mais de um ofício, mas da habilidade necessária para exercer tal ofício. Aqui ele também traz novamente o assunto da sabedoria, que ele havia tratado no capítulo 1, dos versículos 5 a 8. Ele nos prepara para uma lição envolvendo a aplicação da inteligência com sabedoria, para que o povo de Deus seja abençoado por aqueles que têm essa capacidade e quando estes se tornarem mestres, que não sejam mestres irresponsáveis. Para isso, a palavra de Deus nos mostra aqui que existem dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que é terrena e outra que é do alto. Uma que é genuinamente divina e outra que é verdadeiramente mundana. Por isso, Tiago pergunta: quem é sábio e inteligente entre vós? Apesar dessas duas palavras serem sinônimas, inclusive no original grego, a palavra que é traduzida por inteligente tem um sentido mais próximo de experimentado. E a palavra que significa sábio tem o sentido mais próximo de erudito. Ele está questionando sobre a completude da sabedoria. Alguém que não conhece apenas na teoria, mas também na prática. Alguém que tem o conhecimento necessário e a experiência necessária. O livro de Tiago nos chama constantemente a termos uma vida cristã integral, total. Por isso que quando ele fala da fé, ele também diz, então, demonstre a sua fé por suas práticas. Aqui ele questiona a sabedoria e logo em seguida ele diz, então demonstre isso. E como a palavra de Deus nos chama a provarmos nossa sabedoria e a nossa inteligência, com uma prova, um debate, com um discurso longo e elaborado? Não. As Escrituras nos mostram que para demonstrar a sabedoria serão necessárias mansidão e prática. Essas duas coisas é que darão validade aos discursos, aos debates, à nossa capacidade intelectual. Isso é exatamente importante nos dias atuais, meus irmãos.
hoje, onde temos inúmeros debates e discussões sobre os mais diversos assuntos, como política, teologia, futebol, etc. E se fizermos uma busca rápida no YouTube, em vários desses vídeos vamos achar fulano humilha ciclano, Beltrano destrói fulano, ciclano acaba com fulano. Para mostrar sua inteligência, sua expertise em algum assunto, é necessário humilhar, destruir e envergonhar o outro. As Escrituras nos chamam ao contrário. Nos chamam a termos, primeiramente, uma sabedoria mansa e branda. Em se tratando de uma sabedoria que vem do alto, naqueles que verdadeiramente a têm, haverá uma verificação clara e nítida através das obras. Não podemos achar também que conhecer menos é o que nos faz melhores. Esse também é um pensamento pecaminoso. O que todos nós devemos buscar é conhecer cada vez mais e sempre adequarmos a nossa prática ao conhecimento adquirido. O pensamento daquele que não quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, para não aprofundar sua prática, é danoso. É como alguém que não quer que seu filho pequeno ande nunca, para que então ele não tenha a responsabilidade de ficar correndo atrás dele. Da mesma forma, aquele que tem buscado sabedoria, somente informação e não consegue aplicar isso em sua vida, é alguém atrofiado. É um absurdo um cristão conhecer diversos autores reformados, ter uma leitura impecável da palavra e não ser assíduo na igreja, não ser dizimista, não ter uma vida de oração. É alguém que sabe os quês, os porquês, mas ele não sabe o como toda aquela informação é inútil. Não sabe como, portanto, toda aquela informação é inútil. Ao contrário do que esperamos, o autor bíblico não continua falando logo das características da sabedoria do alto. Ele faz primeiramente o contraponto, para que fique bem evidente a diferença entre uma e outra. Então, enquanto anteriormente ele estava falando que deve haver mansidão e um proceder condigno, aquilo ele liga o sinal de alerta quando diz, se pelo contrário, ou seja, se você não tem mansidão e nem condigno proceder, certamente você tem agido com uma outra sabedoria. Como é dito, em primeiro lugar, nos versículos 14, não da sabedoria em si, mas do nosso coração. No versículo 13, que deveria habitar primeiramente era a mansidão. Aqui ele denuncia a amargura, a inveja, o sentimento faccioso, que é o sentimento de divisão. Tudo isso, habitando no coração daquele que é sábio e inteligente, faz com que essa habilidade seja fruto de confusão e coisas ruins. Por isso é dito no versículo 14, por mais inteligente que você seja, se é isso que habita o seu coração, nem mesmo se glorie dessa sua habilidade. E também é dito, não mintais contra a verdade. É como se ele dissesse, não se faça de doido, pois ainda que você esteja falando de sabedoria, você sabe muito bem que está no seu coração. Tiago então diz da origem dessa sabedoria, que é aplicada por um coração cheio de pecado. Ele diz que não somente é uma sabedoria terrena, mas é animal, isto é, irracional e demoníaca. Isso é grave, meus irmãos. Quando agimos de acordo com a sabedoria terrena, não estamos apenas agindo como tolos, não somos apenas limitados e ignorantes. O que a palavra nos diz é que agimos como os demônios quando fazemos isso. Enquanto a sabedoria do alto luta pela resolução de conflitos através da verdade, luta pela pacificação através da mansidão e da justiça, como veremos.
A sabedoria terrena é contrária. Ela cria conflitos. Ela traz a mentira, a inveja e a divisão onde não tem. Se essa sabedoria terrena é reconhecível, a sabedoria do alto também é. Tiago nos mostra que pela mansidão e pelo proceder, no versículo 17, ele nos diz como as características dessa sabedoria para que saibamos de qual proceder ele está falando. Primeiramente, ele diz que é pura, ou seja, ela não é cheia de ambições e de ganância. Ela não tem intenção de autopromoção. Ela é pura porque sua origem é pura. E assim ele nos purifica. Ela vem do próprio Deus. Logo, ela é divina. Como nos diz em 1 João 3:3, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Essa pureza tem uma relação direta com a santidade, pois Deus santifica a sabedoria em nós pelo fato de ela ser a aplicação da sua palavra, de forma que não há mancha do pecado nisso. Essa pureza é a base necessária das outras 6 características apresentadas aqui. E essas 6 podem ser divididas em 3 categorias. Primeiramente, Tiago fala o modo quando ela fala das características: pacífica, indulgente e tratável. Ele nos lembrando da mansidão inicial. Essa deve ser a forma e a maneira como qual aplicamos a sabedoria. A sabedoria, ela pacifica ela pacifica aquilo que é conflituoso, não encobrindo aquilo que é errado, mas corrigindo de maneira amorosa. Devemos lembrar quantas vezes, de maneira pacífica, Cristo confrontou os fariseus, Paulo confrontou os pecados da igreja, pois a pacificação e a indulgência não têm a ver com a complacência, mas em provar o caminho da paz pela aplicação do Evangelho. Como ele diz no versículo 18, é na paz que a justiça é semeada. Se queremos promoção de justiça em nosso meio, devemos sempre buscar a verdadeira paz, que é aplicada pela sabedoria do alto. Em segundo lugar, depois de falar o modo, Tiago fala das ações. E a sabedoria é cheia de misericórdia e bons frutos. Ele está retomando aqui o raciocínio do versículo 13. Ou seja, a sabedoria é visível através da prática daquilo que se ensina. Não há como demonstrar a sabedoria que vem de Deus se não há vida de auxílio, do amor ao próximo. Se não existe o exercício do amor cristão, o cumprimento da vontade de Deus. Não existe o cumprimento da vontade de Deus. Terceira categoria, que tem relação com a sabedoria de Tiago, é a categoria do julgamento ou discernimento. Quando ele diz que a categoria do alto é imparcial e sem fingimento, a hipocrisia e a parcialidade nos julgamentos humanos é evidente. Julgamos e avaliamos de acordo com os nossos próprios conceitos e preconceitos. Como o próprio Tiago nos alertou, daqueles que davam lugar de honra aos ricos e lugar de desonra aos pobres. Devemos lembrar que a sabedoria que vem do alto não deve ser movida por essas coisas. Não deve ser uma sabedoria bajuladora, que é refém dos poderosos, que oprime os humildes. Não tomamos partido de acordo com nossas conveniências, mas agimos pela verdade. Não somos cruéis com os distantes e bons com os mais próximos. Devemos buscar sempre julgarmos e discernirmos de acordo com a palavra. Dessa maneira, como Tiago nos mostra, haverá paz em nosso meio, pois isso é fruto das bênçãos do Senhor sendo derramadas.
sabedoria do alto no nosso meio é bênção, pois o próprio Cristo é para nós essa sabedoria, como é dito em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ora, meus irmãos, nós não fomos chamados para uma vida de ignorância, mas para sermos regidos pela verdadeira sabedoria, e somente em Cristo temos isso. Portanto, encher-se de Cristo é encher-se de sabedoria. Imitar a Cristo é viver com sabedoria. O entendimento e a prática da verdade não é simplesmente uma questão de informação, mas é uma questão de salvação. Você nunca terá essa sabedoria do alto fora de Cristo. Não importa o quanto você busque nas religiões, nos manuais de filosofia, não importa quanto conhecimento acadêmico você acumule. Sem Cristo, você ainda será ignorante. Contudo, em Cristo, aquele que é simples, humilde e ainda mesmo que seja alguém com dificuldades mil de interpretação e leitura, com Cristo, este é o mais sábio dos homens. Compreendeu o Evangelho, Cristo, e este crucificado é a sabedoria que muda completamente quem somos. E não há nada no mundo que se compare, como nos ensina Paulo em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você que não está em Cristo é chamado, portanto, a deixar de viver na ignorância. Você é chamado a deixar de viver na mentira, na irracionalidade. Você é chamado a uma vida de relacionamento, de conhecimento, pois o poder e sabedoria de Deus estão sendo anunciados a você hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua ignorância. É tempo de se arrepender. E aos que estão em Cristo, podemos ainda chamar a atenção para alguns usos. Como sabemos, irmãos, coração na Bíblia, a palavra coração, não é simplesmente a questão de sentimentos, como é em nossa cultura. Coração na Bíblia é o centro do ser humano, seus sentimentos, seus pensamentos, sua intimidade mais profunda. Tiago nos lembra que a sabedoria terrena tem como base um coração amargurado, invejoso, faccioso. Por isso, não avalie suas ações simplesmente pelo conteúdo delas, mas avalie as suas motivações. Existe inveja? Existe amargura? Você está fazendo isso para ferir alguém? Então nem faça. Por mais certo que você esteja, sua motivação errada muda tudo. Devemos agir com sabedoria. Comecemos avaliando de dentro para fora. Assim cortaremos pela raiz o mal e evitaremos que as pragas vindas da sabedoria demoníaca se espalhem e façam o mal. Cristo sendo nossa sabedoria,
amados, nos leva a uma vida que semeia a paz, que luta pela justiça, que tem um coração sincero. A pureza, que é a base disso, nos motiva a agirmos de forma a santificarmos todas as áreas da nossa vida. Pois tenho certeza que ninguém quer ser um pai ou uma mãe ignorante, um empregado ignorante, um estudante medíocre, um patrão sem conhecimento. Ninguém quer ser reconhecido como burro em nada do que faz. É por isso, meus irmãos, que em nossa vida devemos, em todas as coisas, ser iluminados pelo Senhor Jesus Cristo e Sua Palavra. Cristo mostra a forma mais sábia de lidar com os meus empregados, Ele mostra a forma mais sábia de me portar como estudante e de eu desenvolver conhecimento acadêmico, de fazermos todas as coisas para a glória do Seu nome. O mundo, meus irmãos, tem a ideia de que Deus não é o suficiente. É no máximo uma forma de religião. E nós não podemos acreditar nisso de forma alguma. Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor que cura o nosso corpo das doenças e que cura a nossa alma. A Bíblia nos consola se lutarmos contra as coisas terríveis, como o câncer, também como ajuda, lutarmos contra a depressão. O Senhor é o Senhor da igreja, mas também é o Senhor das artes, das ciências, e como diz o teólogo Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado na criação de Deus, na criação que Deus não fale, é meu. O mundo, enquanto sistema pecaminoso, jaz no maligno, mas enquanto a criação de Deus é para a glória do seu nome. E essa sabedoria que nos faz viver neste mundo, em tudo que fazemos para a glória dele. E fazemos isso somente por através do nosso Salvador, como nos ensina Paulo em 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e nos levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra.